Olá pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós falaremos a respeito de um dos parâmetros da validação de métodos analíticos, que é o parâmetro da linearidade. Bom, então nós já vimos que, de acordo com a Anvisa, sempre que você desenvolver um método analítico, que esse método analítico for um doseamento de um ativo em um produto acabado, você vai precisar ter que provar, né, que esse método ele realmente funciona. E um dos parâmetros que nós vimos é a linearidade, né? Um dos parâmetros que você precisa comprovar é o parâmetro da linearidade. E aí, só relembrando rapidamente, a linearidade é a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra dentro de um intervalo especificado, não é isso? Então, nós já detalhamos direitinho o que é esse conceito, o que significa esse conceito. Para a linearidade, existem três fatores determinantes para que a gente possa comprovar a linearidade. Então, para comprovar a linearidade, nós temos que trabalhar com, no mínimo, 5 concentrações diferentes. Essas concentrações devem estar entre 80% e 120% da concentração teórica. O que é a concentração teórica? É aquela concentração nominal de ativo dentro do produto. Então, por exemplo, se você desenvolver, vamos só supor hipoteticamente que você desenvolva um método analítico de doseamento de ácido ascórbico em solução de vitamina C, por exemplo, e vamos supor que esse produto ele tenha lá nominalmente 200 miligramas de ativo por ml. Esse é o valor nominal, então esse é o 100%. Então, na sua linearidade, você vai ter que comprovar com 5 concentrações entre 80% e 120% desse valor nominal, que é também chamada de concentração teórica, não é isso? E depois, o último fator dentro da linearidade que você tem que comprovar é o chamado coeficiente de correlação linear. E aí, segundo a Anvisa, o coeficiente de correlação linear para métodos analíticos de doseamento de ativos dentro de produto acabado, ele deve ser maior ou igual a 0,99. Só lembrando lá que quanto mais próximo de 1, mais próxima de uma reta perfeita, de ser uma reta perfeita, será o seu gráfico traçado pelos valores de x e de y. Quanto mais próximo de 0, mais distante será esse gráfico de ser uma reta perfeita. Quando você plotar os valores de x e de y num gráfico, muito provavelmente esse seu gráfico, se o R ele for mais próximo de 0, ele será muito diferente de ser uma reta. Quanto mais próximo do valor R1, mais próximo será esse seu gráfico plotado dos valores de x e de y de ser uma reta perfeita. 1 seria uma reta perfeita. Um R1, quando a gente calcular se algum R desse 1, significa que quando você plotar seus resultados de x e y em um gráfico, o que você vai observar será uma reta matematicamente perfeita. Então vamos ao nosso primeiro exemplo aqui para a gente ver como é que calcula o coeficiente de correlação linear. No nosso primeiro exemplo nós temos o seguinte: considere um determinado medicamento com teor de ativo de 0,0333%. Então isso aqui é o chamado teor nominal, o teor teórico do teste. Teor nominal, 0,0333%. Logo, isso aqui vai ser o 100%. Lembrem que esse valor aqui, então, vai corresponder ao 100%. Aí, qual que é a regra lá? Segundo a regra lá, você tem que trabalhar com 5 concentrações. Então, a primeira concentração é o próprio 100%. 0,0330 é 100%, não é isso? E depois você tem que trabalhar com 90% desse valor, 80% desse valor, 110% desse valor e 120% desse valor. E aí vejam só que aqui você está atendendo aquelas regras que nós vimos para a linearidade, aqueles fatores lá que nós vimos no slide passado para linearidade. São 5 concentrações entre 80% e 120% do valor nominal, que corresponde a 100%. Não é isso? Então, isso aqui, esses 5 valores aqui, são exatamente os valores de x. E o que são, então, os valores de y? Os valores de y são os resultados dos doseamentos que você fizer no seu teste, a média dos resultados dos doseamentos para cada uma das concentrações. Então, vamos supor aqui, a primeira concentração, 0,0264. Aí você vai dosear lá na bancada, você vai
o que nós estamos fazendo é a validação do método que você desenvolveu de doseamento. Então você vai usar esse método que você desenvolveu para dosear essa concentração, essa amostra nessa concentração, por 3 vezes. Aí você doseia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e faz a média aritmética desses 3 doseamentos, né? E assim você vai fazer a mesma coisa para os 4 outros resultados. Você vai dosear cada uma das amostras em cada uma das concentrações 3 vezes. 1, 2, 3 vezes, vai fazer a média, né? E aí você vai fazendo isso para cada um dos 5 valores, né? Doseia 3 vezes e faz a média. Depois, a gente vai observar, então, que esses valores aqui, nós observaremos que esses valores aqui, essas médias que foram obtidas dos doseamentos de cada uma das concentrações, isso aqui são os valores de y. Né? Então, aqui agora nós teremos, então, os valores de x e os valores de y. E agora sim nós poderemos calcular o coeficiente de correlação linear para verificar se esse método analítico, com esses resultados aí que foram obtidos de x e de y, ele realmente é um método validado para o parâmetro linearidade. Né? Então, para calcular o coeficiente de correlação linear, nós temos aqui então a equação matemática, né, que nós usaremos para calcular o coeficiente de correlação linear. E aí lembrando, né, que quando a gente substituir aqui os valores de x e de y, o valor de r ele terá que ser maior ou igual a 0,99, segundo determinação da Anvisa, para que esse método de doseamento ele seja considerado validado para o parâmetro linearidade. Então vamos lá, então vamos calcular. Tá? Então, pegando aqui a mesma tabela, né, o mesmo produto, com o mesmo valor nominal, e aquela mesma tabela que nós vimos lá, né, com os valores aqui de x e os valores de y. Né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz, então? A primeira coisa que nós faremos é tirar, então, a média aritmética dos valores de x e tirar a média aritmética dos valores de y. Por quê? Porque vejam só que na equação, para calcular o coeficiente de correlação linear, nós usaremos em vários momentos os valores de x e os valores de y. Então, portanto, para tirar uma média aritmética é super simples. Nós somaremos cada um dos valores e depois dividiremos pelo número de termos. Notem que nós temos 5 termos. Então, é só somar cada um desses 5 valores de x e depois dividir por 5. E aí vamos obter a média de x, que é 0,0333. Depois a gente faz a mesma coisa para calcular a média dos valores de y. Nós somaremos cada um desses 5 valores e dividiremos pelo número de termos. Né? Então, como nós temos aqui 5 valores, soma os 5 valores e depois divide por 5, vai dar que y é igual a 17,201. Então, tendo aqui a média de x e a média dos valores de y, agora fica fácil calcular o coeficiente de correlação linear. Né? Observem, então, que a primeira coisa que a gente pode fazer é resolver o numerador, que é a parte de cima da equação. E depois a gente pode resolver o denominador, que é a parte de baixo da equação. Então, vamos então resolver o numerador da equação. Né? Para resolver o numerador da equação, então, a primeira coisa que nós temos que fazer, observem aqui, é subtrair cada valor de x, cada um dos 5 valores de x, pela média dos valores de x. Por quê? Depois a gente precisa fazer a mesma coisa com y, pegar cada um dos valores de y e subtrair pela média dos valores de y que nós já encontramos, multiplicar cada um desses resultados de subtração dos valores de x pelos valores de y e somar isso. Aí nós resolveremos, então, o numerador, que é a parte de cima da equação. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar, então, cada valor de x e subtrair pela média dos valores de x. Qual que é o primeiro valor de x? Está aqui, né? Em cima, 0,0264. Então, vamos pegar esse valor e subtrair, então, pela média de x que nós já calculamos, que é 0,033. Né? Resolvendo isso aqui, vai dar igual a menos 0,0066. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo valor de x. Vamos pegar, então, aqui o segundo valor de x, que é 0,0297. Né? Então, vou pegar o segundo valor de x e vou subtrair também pela média. A média não muda, a média é a mesma, né? Aquela média que nós calculamos, que é 0,0333, a média dos valores de x. E aí vai dar igual a menos 0,0033. Fazer a mesma coisa aqui com o terceiro valor agora de x. Né? Vamos pegar aqui o terceiro valor de x, que é exatamente igual à média. Né? Então, um valor subtraído dele mesmo vai dar igual a 0. Né? Vamos pegar o quarto valor de x, que é 0,0363, subtrair pela média, e aí vai dar 0,0033. Fazer a mesma coisa com o quinto valor de x,
né? Pegar aqui o quinto valor de x, subtrair também pela média e vai dar 0,0066. Né? Então, fizemos aqui a subtração de cada um dos 5 valores de x pela média dos valores de x que nós já havíamos calculado. Né? E agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a mesma coisa com os valores de y. Né? Então, vamos pegar cada valor de y e subtrair pela média dos valores de y que nós já calculamos. Né? Então, vamos fazer lá. Vamos lá, pegar aqui cada um dos valores de y menos a média dos valores de y. Né? Vamos pegar então o primeiro valor de y, que está aqui em cima, olha, 17,767, né? O primeiro dos valores de y, e vamos subtrair pela média dos valores de y que nós já tínhamos calculado. Vai dar igual a 0,566. Vamos fazer a mesma coisa então agora aqui com o segundo valor de y, que é 17,480. Né? Vamos pegar ele e vamos subtrair pela média dos valores de y, que vai dar 0,279. Vamos fazer a mesma coisa com o terceiro valor de y, 17,197, e subtrair lá pela média dos valores de y. Vai dar menos 0,004. A mesma coisa com o quarto valor de y. Né? Vamos pegar o quarto valor de y e subtrair pela média dos valores de y. Vai dar menos 0,291. A mesma coisa também agora com o quinto e último valor de y, que é 16,650. Vamos pegar ele aqui, né? E vamos subtrair pela média dos valores de y, que vai dar menos 0,551. Não é isso? Então, aqui nós fizemos também a subtração de cada um dos valores de y pela média dos valores de y. Né? Agora, vejam que para resolver o numerador, né, definitivamente, a gente precisa multiplicar cada uma das subtrações dos valores de x pela média pelas subtrações por cada uma das subtrações dos valores de y pela média de y. Né? Então, a gente precisa fazer o seguinte, multiplicar cada um desses valores pelo seu respectivo valor das subtrações de y. Né? Então, a gente vai multiplicar menos 0,0066 por 0,566. Mesma coisa a gente vai fazer com o segundo valor das subtrações de x. Né? A gente vai multiplicar menos 0,0033 por 0,279. Né? E a mesma coisa a gente vai fazer com o terceiro, com o quarto e com os quintos valores de x e de y, respectivamente. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí. Vamos multiplicar o primeiro, né? Multiplicando o primeiro valor, vai dar menos 0,0037356. Né? Vamos lá, o segundo valor, multiplicar o terceiro, né? 0 multiplicado por qualquer número dá 0, multiplicar o quarto valor e multiplicar o quinto valor. Então, obtivemos agora esses valores aqui das multiplicações de cada uma das subtrações de x pela sua média, vezes cada uma das subtrações de y menos a sua respectiva média. Né? E aí obtivemos esses valores aqui. Notem, então, que agora, para resolver o numerador, só falta a gente somar. Né? Olha só, é o somatório aqui para a gente resolver definitivamente, de uma vez aqui, essa parte de cima da equação, né? Basta a gente somar, fazer o somatório de tudo isso que a gente fez aqui agora, né? Que a gente fez aqui. Então, é só a gente pegar esse primeiro valor, somar com esse segundo valor, somar com esse terceiro valor, com esse quarto valor, com esse quinto valor, e, finalmente, nós teremos a parte de cima da equação, do valor de R, um numerador. Né? Somando, então, esses 5 valores aqui, nós teremos um resultado de menos 0,0092532. Né? Então, finalmente, descobrimos então, a parte de cima da equação de R. Agora, só falta resolver a parte de baixo, né? Que é o denominador, essa parte aqui de baixo da equação. Para resolver essa parte de baixo da equação, notem que nós precisamos elevar ao quadrado, né? Porque o que ele vai querer é o somatório de cada um dos valores de x menos sua média elevado ao quadrado, e depois elevar ao quadrado cada um dos valores de y menos sua média, né? E depois fazer o somatório. Então, precisamos elevar ao quadrado cada uma das subtrações de x que nós já fizemos aqui. Olha. Veja só, que nós já subtraímos x, cada um dos valores de x pela sua média. Então, é só elevar cada um desses 5 valores aqui ao quadrado. A mesma coisa com o y também. Nós já fizemos aqui a subtração de cada valor de y pela sua média. Então, agora é só pegar cada um desses 5 valores aqui, né, desses 5 resultados aqui, e elevar ao quadrado. Então, é fácil, né? Vamos lá, vamos fazer então o primeiro. Vamos elevar aqui esses 5 valores aqui, cada um ao quadrado. Né? Então, vamos fazer lá. Vamos lá, x menos xm, né, que é a média de x, elevado ao quadrado. Então, vamos lá, o primeiro valor, né, menos 0,0066, vamos elevar ele ao quadrado aqui, vai dar esse valor aí, 0,00004356. Mesma coisa a gente vai fazer com o segundo valor
aqui da subtração de x, que é menos 0,0033. Vamos elevar ao quadrado aqui, vai dar 0,00001089. Né? A mesma coisa a gente vai fazer com 0. 0 elevado ao quadrado vai dar 0 mesmo. Né? Então, vai ficar 0 ali. Né? Mesma coisa a gente vai fazer com o quarto valor. E mesma coisa a gente vai fazer com o quinto valor, elevando ele ao quadrado. Não é isso? Então, elevamos os valores ao quadrado. Olha só. Obtivemos, então, esses resultados aí. Né? Obtivemos, então, esses resultados. Agora, falta somente a gente somar esses resultados, fazer o somatório disso tudo. Fazendo o somatório disso tudo, vai dar ali 0,00010890. Né? O somatório, então, de todos esses 5 valores aqui que foram elevados ao quadrado. A mesma coisa a gente vai fazer com os valores de y. Então, nós vamos elevar esses valores aqui de y ao quadrado. Né? Então, vamos lá, fazer aqui cada um dos valores de y menos a média dos valores de y elevados ao quadrado. Vamos, então, elevar o primeiro valor, que é 0,566. Vamos elevar ele ao quadrado. Vai dar 0,320356. Fazer a mesma coisa aqui com o segundo valor, 0,279, vamos levar ele ao quadrado, vai dar 0,077841. A mesma coisa, então, vamos fazer com o terceiro valor aqui, elevar ele ao quadrado, né? Vai dar esse valor aí, vamos elevar, então, o quinto valor ao quadrado, e vamos elevar, então, aqui, elevamos o quarto valor, né, ao quadrado, vamos elevar agora o quinto valor ao quadrado, que vai dar esse valor. E aí fazer o somatório, então, somar, né, simplesmente somar esses 5 valores aqui que foram elevados ao quadrado. Né? Então, vamos lá, somando, vai dar esse valor aí, que é 0,786495. Né? Então, já obtive aqui, olha, cada um desses somatórios aqui. Já obtive todo esse somatório aqui e já obtive todo esse somatório aqui. O que é que falta, então? Vejam só que aqui na equação, né, nessa parte de baixo da equação, nós temos a multiplicação desse somatório, né, multiplicado por esse outro somatório aqui. Então, a gente precisa pegar esse valor aqui que nós somamos, né, esse valor aqui que nós somamos, e multiplicar por esse outro valor aqui que nós somamos. Não é isso? E depois tirar a raiz. Olha, vejam só que aqui embaixo na equação nós temos a raiz depois que a gente multiplica o somatório de um pelo somatório de outro. Né? Então, vamos lá, vamos multiplicar esse somatório aqui por esse somatório aqui. Né? Então, multiplicando um pelo outro, né? Olha só, multiplicando um valor do somatório pelo outro valor do somatório, nós vamos ter 0,000085649305000, né, de valor de multiplicação desses dois valores de somatório. Né? E aí o que é que resta? Só resta agora, olha, tirar a raiz desses valores. Né? A gente só precisa agora tirar a raiz desses valores para definitivamente descobrir aqui o denominador da equação, ou seja, a parte de baixo da equação. Né? E aí, tirando agora a raiz desse valor, vamos tirar então a raiz desse valor aqui, né? Tirando a raiz desse valor, vamos lá, fazendo aqui raiz desse valor, vai dar igual a 0,0092546. Esse é o valor do nosso denominador, é o valor de baixo ali daquela equação lá. Né? Se nós temos, então, o valor de cima, o numerador, e agora nós temos também o valor de baixo, que é o denominador, fica fácil agora calcular R. Né? É só pegar o numerador, a parte de cima, e dividir pela parte de baixo. Não é isso? Então, super fácil. Vamos, então, finalmente aqui calcular o valor de R. R vai ser igual ao numerador que nós calculamos, dividido pelo valor do denominador que nós calculamos ali, né? Dividido pelo denominador. Então, o valor de R vai ser igual a 0,9998487. Né? Como, segundo a Anvisa, o valor de R, para que esse método analítico que foi desenvolvido, ele seja considerado um método validado para o parâmetro linearidade, conforme a Anvisa, o R ele tem que ser maior ou igual a 0,99. E qual foi o R que nós obtivemos aqui? Um R de 0,9998487. Ou seja, um R maior do que 0,99, atendendo, portanto, o parâmetro estabelecido pela Anvisa, a especificação determinada pela Anvisa. Portanto, esse método analítico, com esses resultados que aí estão, estaria, então, aprovado ou validado para o parâmetro
linearidade, né? De fato, quando nós pegássemos aí os valores de x e pegássemos os valores de y e plotássemos esses valores em um gráfico, né? Nós desenhássemos um gráfico com esses valores de x e de y, notem que o que nós temos é realmente um gráfico que é quase uma reta perfeita, né? Lembrem que o R, né, que foi calculado, deu quase 1, né? 1 seria uma reta perfeita, e aí vejam que, de fato, quando nós traçamos aqui o gráfico, nós obtivemos um gráfico de quase uma reta perfeita, né? Então, de fato, esse método analítico estaria validado para o parâmetro linearidade, tá? Bom, muito obrigado então por assistirem esse vídeo. Se puderem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber avisos de novos vídeos postados no canal e até o nosso próximo vídeo.